capítulo 3, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiça e nada tendes, matai e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebereis, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Convertesse vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Deus. Nesta noite estamos aqui na tua casa, na tua presença, Pai. Viemos aqui para adorar, para glorificar o teu nome, Senhor. Peço ao Senhor, neste momento, Deus, visita aqueles irmãos, Pai querido, que estão nos acompanhando através desta live, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Visita a irmã Jolita, Pai querido. Meu Deus, toda a família ali, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, Pai. Dá vitória para a tua filha, Senhor, meu Deus. Olhe pela nossa cidade, Pai querido, por aqueles irmãos que se encontram cometidos, Pai, desse vírus. Nós colocamos nas tuas mãos, pedimos a tua graça, a tua bondade. Continua conosco, Deus, falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está louvando ao Senhor, Ministério de Louvor, com muita alegria nesta noite. Aleluias. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Aleluias. Este é o Deus poderoso, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é que nós estamos aqui. Aleluias. Amém, amados? Glória a Deus. Bem alegre para o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Grande é o Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Aleluia. Quem traz a paz para os meus caos e faz o órfão um filho seu. Quem? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare quem é o Rei. Sobre as nações, a justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, digno é o Cordeiro de Deus. Declare. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. O que Ele fez por mim, por você, sua vida entregou. Pra quê? Para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluias. Ele nos resgatou. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Aleluias. Tu podes. Sabemos que não há nada impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. Nós criamos, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Todo poder está nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Medita.
A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, nunca perca a fé, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, aleluias. Nós cremos no milagre, Senhor, como Bartimeu. O Senhor curou. Quantas pessoas se encontram, Pai amado, precisando, dependendo de um milagre da parte do Senhor. Mas o mesmo Deus que curou no passado é o Deus que cura no presente. O mesmo Deus que estava com Bartimeu é o Deus que está conosco. E é por isso que nós tomamos posse da nossa bênção, o nosso milagre, a nossa cura. Oh, aleluias, como Bartimeu, aleluias. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. E aí? Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso fazer, Tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. oh Senhor, o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Então eu posso. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, aleluias. Receba do Senhor, aleluia, sua bênção, o seu milagre, aquilo que você tem que colocar diante do Senhor, porque Ele é poderoso. Aleluia.
Amém, irmãos? Milagre somente Jesus para nos dar. Vamos passar por um momento de oferta, dízimo. Hebreus capítulo 7 e o versículo 8 diz assim: aqui certamente toma dízimo homens que morrem, ali porém aquele que testifica que vive. Por isso assim diz, por meio de Abraão até Levi, que recebeu dízimos e pagou dízimo, porque ainda ele estava no lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que o outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então aqui fala, aqui toma dízimo homens que morrem, ali porém aquele que testifica que vive. Então quando você está ofertando e dizimando, né, a igreja aqui, nós recebemos o dízimo para a manutenção da obra, mas só que esse dízimo também é registrado lá no céu, né? Ali aquele que testifica que vive. E 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6, diz assim: digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com abundância, e abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, irmão, nós temos que ofertar e dizimar com alegria, mas nós temos que fazer isso, né? Esse dia eu estava até conversando com a Carolina, acho que eu vou fazer um discipulado novamente com toda a igreja, com todos os irmãos, porque o que tem de gente que não dá dízimo, eu acho que deve ser até contra dízimo, entendeu? Mas a gente tem que ensinar, a Bíblia fala que a gente tem que ensinar, e porque muitas pessoas deixam de dizimar, daí acaba pesando para as demais que são ofertantes dizimistas. Então eu estou com esse propósito esse ano, fazer um discipulado, chamar todo mundo, aqueles que não são dizimistas, para conversar a respeito disso. E também dízimo, irmão, eu aprendi o seguinte, né, que quando a gente vai dizimar, que nem se eu vim de uma casa, entendeu? Aquela casa pode ter sido dizimada, mas se eu comprei ela por 50 mil, eu vendi ela por 80 mil, eu tenho que dar dízimo de 30 mil reais. A casa valorizou desses 30 mil reais, né? Não tem como se dizimar um carro, que você compra um carro hoje por 50 mil, usa ele, vai vender por 40 mil, como é que você vai dizimar? Entendeu? Mas quando você ganha alguma coisa, um bem, um presente, alguma coisa, aqueles que são fiéis a Deus, que têm compromisso com a palavra, dizima e Deus abençoa, né? Eu conto aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu vendi a minha terra lá, que eu dei 21.400 de dízimo, na outra semana eu comprei uma data que valia 70 mil, comprei por 40 mil reais. Deus preparou essa benção, entendeu? Porque o Senhor, Ele conhece o coração daqueles que são fiéis. Mas muita gente parece que não aprendeu isso, né? E é bom a gente ser fiel a Deus, porque Ele é fiel, né? O Senhor, Ele tem nos abençoado grandemente, né? O Senhor é aquele que abre a porta, a janela do céu e derrama bênçãos sobre a igreja. E é bíblico, nós temos que fazer isso com alegria. Amém, irmãos? Enquanto o Renato vai estar, né, louvando o Senhor, né, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, pode estar ofertando e dizimando. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz de Jesus Cristo. Está louvando o hino do Kleber Lucas. Estava ouvindo esse hino domingo e falei comigo, quando tiver oportunidade na igreja eu vou cantar ele. Sua morte ali na cruz se entregou em meu lugar. Você se expôs por mim.
entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando grande dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Tua morte ali na cruz, carregando grande dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluias.
Amém, amados? Se coloque de pé. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor. Aleluia. Glória a Deus. Todavia me alegrarei no Senhor. Nós sabemos que, por mais que passamos por dificuldade, por mais que enfrentamos tantas situações difíceis, mas nós temos que alegrar no nosso Senhor, porque nós temos um Deus que Ele não falha, nós temos um Deus que tudo tem, tudo pode, nós temos um Deus que não perde o controle, nós temos um Deus fiel conosco, amém? Aleluias, e Ele jamais vai nos deixar. Aleluias. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Aleluias. Aleluias. Cremos, Senhor. Meu Senhor, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Medite. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está aonde? Na palma de suas mãos. Declare: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da
porque Ele é a tua força, Ele é o teu escudo, Ele é a tua profissão, proteção, Ele é tudo em nossas vidas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluias, aleluias, ainda Figueira não floresça, que não haja na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Nós alegramos em Ti, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, ainda de pé, vamos estar já passando para a palavra nesta noite. Aleluia. Estava ontem à noite lá em casa. O pastor me ligou para pregar hoje. Falei, Jesus, e agora? Vou ministrar, amanhã um louvor. Aí esperei um pouquinho. Amém. Vamos trazer a palavra do Senhor. Deus tinha me dado essa palavra semana atrasada. E eu estava esperando já a oportunidade para pregar. E o Senhor confirmou no meu coração, nessa mesma palavra. Eu senti o desejo de ler a Bíblia de uma forma diferente. Falei, Senhor, eu quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de novo. Mas eu quero ler, nem que demora 3 anos, 4 anos, mas eu quero que o Senhor me dê palavra. Aonde eu senti, o Senhor me dá uma palavra. E eu estava lendo em Gênesis capítulo 3, né, e o Senhor já me revelou uma palavra em Gênesis capítulo 3, e é onde na qual vamos estar pregando nesta noite. Eu peço aos irmãos que medite, observe, preste atenção naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E algumas advertências que Deus também nos faz, né, porque nós sabemos que nós somos falhos, assim como Eva, como Adão, né, eles pecaram, eles erraram, eles ignoraram, né, a palavra do Senhor, desobedeceram a palavra do Senhor, o ensinamento de Deus. Nós também somos da mesma forma, amém? Então, para que venha nós nos ser orientado pela palavra. Gênesis capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, e que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto que está na árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeavam no jardim pela virada do dia,
escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás em pó, e comerás todo o dia da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre sua semente e entre a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor e a sua concepção, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Amém? Oramos ao Senhor. Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estar na tua presença nesta noite. Graças te damos pela oportunidade, Pai, de estar aqui com a responsabilidade de pregar a tua palavra, porque tudo vem do Senhor para nossas vidas, Pai. O Senhor é o Deus que conhece a nossa vida, sabe, Pai, daquilo que precisamos e conhece a nossa necessidade, Pai. Deus, fala com os teus filhos nessa noite, Pai, segundo a necessidade de cada um, Pai amado. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos, Pai, enxergar, ouvir e guardar a tua palavra, Senhor amado. Deus, nos ensina pela verdade da tua palavra nessa noite, Pai. Assim como o Senhor falou comigo através da leitura dessa palavra no decorrer desses dias, Senhor amado. Fala com a tua igreja, revela a tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, amados? Amado, nós vemos que Deus, Ele nos deixa orientado. Né? Ninguém faz nada depois de conhecer a Deus, depois de ser revelado a Ele a palavra. Ninguém faz nada dizendo que eu fiz porque não sabia. Todos nós, quando não conhecemos a Deus, quando entendemos a palavra do Senhor, nós sabemos que Deus, Ele nos ensina pela tua palavra. Todos nós pecamos, somos pecadores, mas tem pecado que nós pecamos consciente, sabendo do que estamos fazendo. Nós vemos aqui nessa passagem onde Deus ordenou Adão e Eva, uma passagem bem conhecida, e nós vemos que o Senhor criou Adão, depois o Senhor criou Eva, e o Senhor fez ali tudo, criou os animais, né? Adão deu nome aos animais, e nós vemos ali que o Senhor então viu que Adão estava só, então Deus tirou uma das suas costelas, e fez então a Eva, e assim então ficaram os dois ali no jardim. O Senhor deu a eles a ordenança, aquilo que podia e aquilo que não podia, aquilo que eles deveriam fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. E nós vemos aqui que a única ordenança que o Senhor deu a eles no jardim foi que não tocasse nem comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Nós vemos como que o homem ele é sujeito a errar, né? Quando nós olhamos algo e vemos aquilo como proibido, não podes, o ser humano ele é tendencioso a querer fazer aquilo. Por que será? O ser humano é tendencioso a praticar aquilo que é errado, não pode. E nós vemos aqui que Eva, primeiramente, ela chega, né, diante do jardim. E acredito eu que ela estava ali observando, olhando, e de repente chega ali a serpente, né, e começa a dialogar com Eva. Aqui eu quero dizer, né, quero abrir um parênteses aqui, o primeiro passo, Eva conhecia a realidade. Eva sabia do que podia e o que não podia, né? Nós vemos aqui que Eva então ela começa a dar ouvido
ao inimigo. Ela começa a dar ouvido à pessoa estranha. Ela começa a dar ouvido a uma serpente. E nós vemos aqui que quando ela começa a dar ouvido a essa serpente, ela desvia o seu foco. Ela tira o seu objetivo. O que era para ela fazer, o que deveria e o que não deveria fazer. Ela sabia que não poderia comer do fruto daquela árvore, nem tocar naquela árvore. Mas a serpente chega para ela e faz a seguinte pergunta. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim disse Deus, não comerás de toda a árvore do jardim? Veja só, a serpente sabia o que Eva também sabia. A serpente foi exatamente para desobedecer, fazer que Eva desobedecesse, fazer que Eva pecasse contra Deus. E a serpente então começa aqui a conversar com a Eva. E nós vemos que o primeiro passo para o ser humano cair, o primeiro passo para o ser humano pecar, é ele dar atenção, ele desviar o foco daquilo que ele está focado a fazer. Primeiro passo. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E abrimos um parênteses aqui para nós, ser humano de hoje. Quem aqui sabe o que é pecado e o que não é pecado? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. E talvez muitas pessoas julgam Eva e falam assim: por que Eva fez isso? Não deveria ter comido, Eva errou. Mas também quantos seres humanos hoje também caem no mesmo erro que Eva? Amado, o ser humano ele é tendencioso a errar, a pecar. E nós vemos aqui que Eva, então, ela dá atenção à serpente. Eva dá atenção à serpente. Eva esquece ali no momento tudo que Deus tinha ensinado a ela, falado para ela, não pode comer. Eva então sai da rota. Eva desvia o foco. E ela começa a dar atenção à serpente. E a serpente começa a indagar com ela, dizendo que não era pecado, dizendo para ela que ela podia comer sim. E nós vemos aqui que de repente, Eva cai nos laços, na armadilha da serpente. E no versículo 5, nós vemos aqui que a serpente chega para ela e fala: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui Eva chegou ao ponto da curiosidade dela. Falou: será que é isso mesmo? Deus falou que não era, mas se eu comer e nada vai acontecer, então eu vou comer. E nós vemos que aqui começa então o fracasso de Eva. Eva então come do fruto. E a palavra diz no versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu com ela. Amados, aqui eu quero abrir aqui 4 pontos. 4 pontos que leva o ser humano a pecar. 4 pontos. O que aconteceu com Eva, que também para nós também nos dias que vivemos, também serve para nossos dias. Primeiro ponto, o ser humano, ele é tentado a pecar por meio do que vê. Primeiro ponto, o ser humano ele é tentado a pecar por meio do que vê. Nós vemos que quantas armadilhas Satanás tem armado e quantas pessoas têm caído na armadilha do inimigo, por meio do que vê, por meio dos olhos. O inimigo ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe o ponto fraco de qualquer um dos irmãos que estão aqui, e sabe o ponto fraco de qualquer pessoa que está cultuando conosco nessa live. Ele sabe o seu ponto fraco. Tem pessoa que não deixa, de forma alguma, oculto. Ela demonstra o ponto fraco dela. Mas não precisa de você demonstrar o seu ponto fraco, Satanás sabe o seu ponto fraco. E nós vemos que, a partir do momento que ele sabe o seu ponto fraco, ele vai fazer de tudo para que você peque através daquele ponto fraco que você teve. Nós vemos aqui que
ele percebeu a curiosidade da Eva. Eva estava observando o jardim. E ela chega e mostra a árvore. Deus falou assim, assim, assim. E começa a indagar com Eva. E nós vemos aqui que Eva então começa a despertar a curiosidade. Ela já sabia, ela podia chegar para a serpente e falar: olha, daquela árvore ali, Deus disse que nós não podemos comer e eu não vou comer. Não, mas vai abrir o seu entendimento? Não vai abrir não, Deus falou que não era para comer, eu não vou comer. Eva deveria agir dessa forma. Mas quando Eva então dá ouvido, Satanás observa ali que ela criou ali um desejo por alimentar, por comer daquele fruto. Então Satanás começa então a insistir para que ela comesse daquele fruto. E ele começa então a descontorcer, tirar tudo o que Deus tinha falado que era, que não podia. Ele começa a falar ao contrário: pode sim, você pode comer sim, não é pecado. E hoje também, amados, falando dos nossos dias de hoje, quantas pessoas que se deparam nessa situação, através do olhar. Muitas pessoas falam de redes sociais, mas também o nosso dia a dia, o nosso caminhar diário. Hoje em dia está difícil. Quantas pessoas que estão pecando no olhar, o primeiro olhar, olha a segunda vez, olha a terceira vez, e quando vê que desejou aquilo, que ele olhou 1, 2, 3 vezes ou mais. O segundo passo, as pessoas, assim como Eva, ela deseja. O segundo passo, o pecado é alimentar o desejo e seguir a direção errada. Olhou, gostou, teve um desejo, alimentou aquele desejo, deixou descer para o coração, e nós vemos que depois disso é só misericórdia de Deus. O ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é dessa forma. Aconteceu com Eva, mas também acontece com nós nos dias de hoje. Se formos abrir aqui um parênteses e perguntar aqui quantas pessoas que sabem de alguém que caíram em adultério, em prostituição, jovens, em fornicação, através de um olhar, através de olhar alimentar um desejo. Amados, é notório, é real, isso acontece, através de um olhar, alimentar o desejo. Nós vemos que obter para si, ilicitamente, aquilo que vimos, mesmo que não possa ser nosso, isso é pecado. E a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejará a casa do teu próximo. Também Mateus capítulo 5, 28 diz assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para a cobiça, já em seu coração comete adultério com ela. Veja o quanto é sério, meu querido, o pecado no olhar. Ah, mas eu não fiz nada, foi só um flash na mente, foi só um dia que eu pensei aquilo, que eu alimentei aquilo. Não, meu querido, é pecado. E isso tudo por um olhar. Primeiro passo, olha, deseja, alimenta o desejo para aquilo que viu, deixa descer para o coração, e quando vê, já está dessa forma. Quantos casais que hoje estão destruídos? Quantos casais que hoje estão destruídos? Por isso, obter para si ilicitamente aquilo que vimos, mesmo que não possa ser nosso. Quantas pessoas que já destruíram casamentos sabendo do que estava fazendo?
O inimigo usa a pessoa e a pessoa chega lá na mulher, chega no homem, vice-versa, e quando vê o casamento está destruído. A pessoa alimenta desejo de pessoas comprometidas. Quantas pessoas que já caíram, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que já caíram nesse pecado. E nós vemos aqui que Jesus ainda vai mais além. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é muito sério, meu querido. Tem muitas pessoas que adulteram dessa forma. Há uns anos atrás eu trabalhava com uma pessoa, e ele era evangélico, numa determinada igreja. Esse cidadão era casado, tinha filhos, quase a minha idade na época. E todas as vezes que passava, mulher, no lugar que nós estávamos trabalhando, ele mexia com quase todas, só umas senhoras que não mexia. Uma mulher grávida, de neném no colo, moça, jovem, adolescente, mexia com tudo. E teve um dia que eu falei para ele, rapaz, você não perde sua consciência não? Você é casado, você está na igreja. Ele olhou para mim assim, falei, isso é sério, vai que um dia você mexe com uma pessoa que conhece sua mulher, e aí? Essa pessoa chega sua mulher e fala com sua mulher. Ele apenas sorriu, falou nada. Desse jeito. Tem pessoas que alimentam tanto o desejo da prostituição, ele fica tão cego por esse desejo, que ele acaba não tendo como esconder mais. Isso para ele é normal. Está cometendo pecado todos os dias. Vem na igreja, ora, canta, e muitas vezes até prega, mas está em pecado. Não sabe dominar o seu corpo. Não sabe dominar o seu corpo. Não sabe dominar os seus desejos. E o pior de tudo, não consegue obedecer a palavra de Deus aqui na qual ele foi ensinado a não fazer. Muitos seres humanos são assim. E nós vemos hoje, amado, quantos casais estão destruídos, quantos filhos que estão crescendo com padrasto, madrastas, quantas crianças estão sendo uma vida sofrida desde pequeno, por causa da desobediência de um homem e de uma mulher, por causa de um momento de prazer de um homem ou de uma mulher, por falta de vigilância, por falta de fidelidade a Deus, por falta de domínio próprio, as pessoas se deixam levar ao que Deus mais abomina. Deus abomina a prostituição. Deus abomina a prostituição. E nós vemos que, no tempo em que vivemos, essa é uma área que a serpente, que o diabo está tentando de todas as formas tirar a atenção de homens, de mulheres, casados e não casados, jovens que são fiéis na igreja, que estão na presença de Deus, mas que o inimigo está tentando de todas as formas arrumar alguém para tirar a sua atenção. Cuidado, jovens, vigia mais, ora mais. O inimigo não está brincando. Ele não quer ver nenhum jovem aqui cantando na igreja. Ele não quer ver nenhum irmão alegre com a sua família. O objetivo dele é destruir, matar, roubar e destruir. É para isso que o inimigo vem. Ele não quer ver ninguém feliz. Ele não quer ver um pai de família feliz com a sua esposa, com seus filhos. Vigia, meus queridos. Vamos estar vigilantes em todo o tempo, em todo momento. O diabo ele chega com sutileza. Cuidado com aquele momento que você está triste, não está para ninguém, está desgostoso com a igreja, com a família. Não tem dia que você está assim? Tem dia que a gente está assim. Cuidado. O inimigo pode chegar nessa área, nesse momento, e chegar e tentar te confundir a sua mente. Para que você está indo na igreja?
Para que você está fazendo isso? Não adianta. Ninguém está te vendo. Olha só o que você está fazendo na igreja. Você não é reconhecido. Irmãs que oram, não está surtindo efeito. Seu filho não está vindo para a igreja. Seu marido não está vindo para a igreja. Para que orar? Não precisa de vir para orar, não. Meu querido, o diabo ele é assim. Ele procura o seu ponto fraco. Ele procura aquele momento que você está triste, que você está abatido, e ele começa a entrar na sua mente. Em Apocalipse capítulo 17, se eu não me engano, acho que eu marquei aqui. Aleluias. Aleluias. Nós vemos que o diabo, ele tenta dessa forma. Ele tenta dessa forma. Marquei aqui, eu perdi agora, que fala da serpente e o dragão. É que o diabo veio para confundir a mente. Primeiro, o diabo trabalha na mente do ser humano. Ele vem para isso. Esse é o objetivo dele. É confundir a mente. Ele trabalha na mente da pessoa. E ele tenta de todas as formas a confundir. Tirar a sua atenção. Então é para isso que nós temos que estar vigilante, meu querido. Temos que estar vigilante, cuidando a todo momento, em todo tempo. Nós vemos que o momento de vacilo da Eva dialogou com a serpente. A serpente conseguiu convencer a Eva de que não era pecado, podia comer, não ia acontecer nada com ela. E ela comeu. E veja só o resultado. Quão grande foi a consequência. Terceiro passo é ir à direção ao pecado, mesmo consciente do pecado. Ir à direção do pecado, mesmo consciente do pecado. Quantas pessoas que se deixaram levar por um momento de fraqueza, se deixaram levar por um momento de tristeza. Quantas pessoas que não estavam com o emocional bem, bom, e de repente ele começa a desviar. De repente ele começa a sair dos projetos de Deus. De repente ele começa a sair dos planos de Deus. E ele sabe o que é certo, o que é errado. Se você perguntar para um desviado, a pessoa que saiu da igreja, saiu da presença do Senhor, que está no mundo hoje, quando ele pratica algo errado, ele pratica consciente, porque ele sabe o que é pecado e o que não é pecado. Já conversei com vários colegas meus, que saíram da igreja. Consciência pesou quando eu fiz isso. Consciência pesou quando eu fiz aquilo. Ele sabe o que é pecado. Mas também quantas pessoas dentro da igreja, que estão servindo ao Senhor, que estão nos caminhos do Senhor, que pecam consciente. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que não pode fazer, mas ele faz. Ele sabe as consequências do pecado, mas ele faz. Ele sabe se ele fazer aquilo vai acontecer isso. Ele sabe que vai acontecer, mas ele faz. Amados, nós vemos que é difícil entender o ser humano. Difícil. Eva sabia, e ela tomou do fruto e comeu, e fez o que não era permitido. Ela sabia que não podia, ela sabia que não era para comer, mas ela comeu. E aí, chegam as consequências daquela desobediência. Nós vemos que o primeiro passo, a hora que Eva, então percebe, primeiro Eva comeu, no versículo 7, no versículo 6, e deu ao seu marido.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Viu só como o homem é tendencioso? Ela sabia e ele sabia o que podia e o que não podia fazer. Eles comem do fruto. E de repente, quando eles veem a sua nudez, Deus abriu os olhos deles, conseguiram enxergar a sua nudez, algo que eles não viam. Para eles era natural, os dois nus andando no jardim. Mas quando ele come daquele fruto, os olhos deles se abrem, eles viram a nudez. E aqui acredito eu que já caiu a ficha de Adão e Eva. Não tinha como esconder mais. E a Bíblia fala que na virada do dia, todos os dias à tarde, Deus passeava no jardim, conversava, acredito eu, com Eva e com Adão. E a palavra vai dizer que a primeira coisa que eles fizeram foi esconder, ou melhor, tentar esconder da presença do Senhor. Porque esconder da face do Senhor, isso é impossível. A Bíblia fala, se você subir no alto monte, lá o Senhor está. Se você não descer no fundo do abismo, lá o Senhor está. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão te contemplando. É impossível esconder de Deus. Impossível. E nós vemos que quando ele então esconde, no versículo 9, Deus então chama Adão e disse: onde estás? Olha só a pergunta de Deus: onde estás? Mas por que Deus perguntou para Adão: onde estás, Adão? Deus não sabia onde ele estava? Estava. Mas Deus queria que Adão falasse. Quando Deus quer que eu e você também, quando nós erramos, Deus quer que eu e você confessamos. Deus sabe que você pecou, Deus sabe que você pecou, Deus sabe que nós pecamos, mas Ele quer que nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos o nosso pecado. Adão percebe que tinha pecado, Adão percebe que tinha errado, e Adão tenta se esconder da presença de Deus. Aí vem a justificativa. E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Viu só? Eu ouvi a tua voz e temi. Aí ele já temeu, ficou com medo. E agora o que vai acontecer comigo? Amados, a circunstância em nossas vidas também, nos nossos dias, que muitas pessoas pecam, e por medo das consequências, ela não confessa, e morre sem confessar aquele pecado. Você acha que não existe? Existe. Muitas pessoas que pecaram há 1, 2, 10, 20 anos atrás, têm consciência do pecado, mas não confessa aquele pecado. Por que não confessa? Teme as consequências. Mas a pior consequência é morrer no pecado, consciente que está em pecado, e ir para o inferno. Essa é a pior consciência. E nós vemos aqui que quando ele fala então para Deus, Deus disse a ele: quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore de que eu ordenei que não comeste? E nós vemos aqui que aí vem as justificativas. Aí vem a justificativa. O quarto passo foi envolver outra pessoa no pecado. Eva comeu e também deu ao seu marido. Nós vemos aqui que quando ela percebe que comeu e não aconteceu nada, chama ele também, e ele peca da mesma forma que ela, come também e comete o mesmo pecado que Eva. E nós vemos que quando Deus então chega para ele, pergunta para ele, aí vem as culpas. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Viu como o homem é tendencioso a achar justificativo pelos seus erros? Larguei daquela mulher porque ela era isso. Larguei daquele homem porque ela era isso. Eu fiz isso por causa disso.
Sempre tem alguém ou alguma coisa para justificar. Sempre tem. Adão, em vez de chegar para Deus e falar: olha, eu errei mesmo. Eu sabia que não era para comer, mas Eva comeu. E eu também comi. Errado sou eu, porque eu comi. Seria a forma certa dele falar. Mas primeiro ele culpa Eva, com coisa que a Eva, que dominava ele. Com coisa que Eva, que era a cabeça de Adão. Não, meu querido. E nós vemos aqui que Deus então disse a Eva: porque fizeste isso? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma justificativa. E a justificativa, ela se segue. E ela vai seguindo. E nós vemos que para cada erro, para cada falha nossa, tem uma consequência. Nós vemos que para Adão e para Eva, teve uma grande consequência do seu pecado. Nós vemos que Eva, ela poderia ter ali um parto normal, sem dor, sem sofrimento. Mas a partir daquele momento, ela teria dor de parto. E mais ainda, ele te dominará, o homem. E mais Adão, nós vemos que Adão teria uma vida boa. Uma vida boa. Imagina você morar no jardim e não poder, precisar trabalhar, suar, não precisar de plantar. Tudo dado por Deus. Que bom. Mas aqui ele ia ver que ele ia ter que trabalhar do suor dos seus braços. Ele ia ter que fadigar para ele tirar o sustento, para ele tratar da Eva e de seus filhos que viriam. Essas são as consequências, meu querido. Se nós formos ver pela Bíblia, pessoas que envolveram outras pessoas no pecado, que pecaram, que as consequências geraram a outras pessoas. Nós vamos ver em 2 Samuel capítulo 5, 11, versículo 5. Vai falar de Davi e Batseba. As consequências que geraram quando Davi olhou Batseba. Olhar, medita, olhou. E não só olhou, mas desejou Batseba. E Batseba não era uma mulher solteira, livre. Ela tinha seu marido. E com grande consequência veio a Davi, depois que ele praticou esse ato de adultério com Batseba. Com grande consequência, a sua família, a sua casa. A espada de Deus não saiu mais da casa de Davi. A família dele tinha uma coisa a ver com isso? Não, pecado dele. Mas teve as consequências pelo aquele pecado. E para fechar, a palavra vai dizer também que Josué capítulo 7, versículo 21, fala da passagem, que quando os israelitas foram derrotados por causa do pecado de Acã. Veja bem, quantos projetos, planejamento, estratégia que foram armadas para guerrear, sabendo, tinha certeza que ia ganhar aquela batalha. Os guerreiros, os soldados saem confiantes da vitória e chegam lá e perdem a batalha, voltam humilhados. Mas Deus fala a Josué: olha, tem pecado no meio do povo. Isso cabe a mim, a você, a cada um que servimos a Deus. Cuidado com o pecado oculto. Ninguém sabia, Deus sabia. Ninguém conhecia, mas Deus conhecia o pecado de Acã. A família dele não sabia, mas Deus sabia. O povo de Israel não sabia, mas Deus sabia. E quão grande foi a consequência desse pecado. Valeu a pena pegar aquelas coisinhas? Não valeu. Acã e toda a sua família foram mortos por causa de um pecado de um homem,
toda a sua família pagou pelo seu pecado. Isso para nós nos nossos dias de hoje também, meus queridos. Quantas consequências amargas por homens e mulheres que pecaram, prostituíram, largaram as suas esposas, e tem muitas famílias destruídas, pagando pelo erro que um homem ou uma mulher praticou. Consequências amargas que seguem geração, filhos revoltados, famílias estragadas, arrebentadas, destruídas, por a consequência de um pecado. Então isso para nós é um alerta nos nossos dias de hoje. Cuidado, abra os teus olhos espirituais, fecha os teus olhos físicos para muitas coisas, mas abra os teus olhos espirituais e vê além do que você vê com os seus olhos físicos, porque Deus tem algo maior e melhor para você e para mim. Deus tem algo grande para nossas vidas. Não vale a pena perder tempo com coisas banais, fúteis deste mundo. Não vale a pena perder uma família por um momento de prazer. Não vale a pena. Começa a abrir os teus olhos espirituais e olhar para dentro de você. Somos falhos, somos negligentes, somos pecadores, somos necessitados da misericórdia de Deus, somos. Começa a olhar para você e pensar que você não é melhor que ninguém. Não somos melhor que ninguém. Não somos melhor que esses homens a qual eu falei. Estamos sujeitos a errar também. Mas vigie mais, ore mais, consagre mais, leia mais a palavra do Senhor, ocupa a sua mente com coisas boas, porque Deus conhece a intenção do meu coração, Deus conhece a intenção do teu coração, Deus sabe o que você precisa, Deus conhece a minha e a sua fraqueza, e Deus sabe naquilo que você e eu somos infiel a Ele. Ele sabe aquilo que você pode fazer e você não faz. Deixa de fazer. Então Deus conhece as nossas vidas. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos o que é bom e o que é ruim. Então, amados, vamos abrir os nossos olhos, vigiar e orar. Porque nós sabemos que Deus, Ele está olhando para essa terra. E acredito eu, que não vai demorar muito tempo para Deus buscar a sua igreja. Os finais dos tempos estão se cumprindo. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Muito em breve Deus vem buscar uma igreja. E essa igreja tem que estar preparada para quando a trombeta tocar, nós subimos com o nosso Senhor para o céu de glória. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite, pastor. Amém, irmãos? Ouvimos aí a palavra. Realmente temos que vigiar, né? Jesus, ele diz assim, vigiai, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela é fraca, então temos que vigiar. Vários homens que caíram, né? E se a gente não vigiar, a gente acaba caindo também. Amém? Tem que pedir de oração, vamos estar orando pelo Adriano, né, pela sua família. Orar para a Érica, filha da irmã Marlene, para a irmã Marina, mãe da Ana Paula. Vamos orar para o Jorge, para a família, para os irmãos que estão fazendo o discipulado e para o encontro dos casais no dia 19, né, orar para o pastor, o reverendo Leonardo Ribeiro e a missionária Verlane. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando e confiando nesse Deus maravilhoso. Rayane? Amém. Vamos orar então pela Rayane também.
Pai querido, nós te louvamos, Deus. Agradecemos, Pai, por esta palavra que tem falado nos nossos corações, ó Pai. Nos dá graça e nos dá força, Senhor meu Deus, que possamos continuar na Tua presença, Senhor, fortalecido pela Tua palavra. É o Senhor que nos guarda, Senhor meu Deus, nos livra de todo mal, Pai. Quero neste momento, Deus, apresentar nas Tuas mãos esses pedidos de oração, Pai querido, todos esses nomes que foram citados aqui nesta noite, Deus. Visita neste momento, Pai. Dá saúde para os Teus filhos, Senhor meu Deus. Entra com providência, Senhor. O Senhor é aquele que cura, que dá saúde, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos. Olhe pela nossa cidade, olhe pela nossa família, Pai. Olhe pelos irmãos que não vieram aqui nesta noite, Deus. E os que vieram aqui nesta noite, Pai querido. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor meu Deus. Seja conosco, Pai querido. Continua nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando os irmãos que domingo nós temos de manhã a EBD. E à noite, o culto da família e a ceia do Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém.